Fala galera, Brasil Ride Warm Up lá de Botucatu tá chegando e eu resolvi fazer um videozinho para ajudar vocês aqui a criarem uma estratégia onde a sua nutrição possa dar suporte para sua performance e para sua recuperação. Quer entender um pouquinho mais? Fica aqui comigo, eu sou o Vini, aqui no canal Te Ajuda a Treinar com Ciência. Todo mundo sabe que a gente vai chegando perto de uma prova, principalmente provas longas, lógico, a gente já pensa logo no tal do carb loading. E tem muita gente que faz isso de uma maneira totalmente errada, tá? Lógico, quando você está com um nutricionista do Endurance, alguém que entende, aí fica fácil, não precisa se preocupar muito. O nutricionista vai calcular tudo isso para você. Mas a galera que faz no achismo aí acaba errando e errando bastante nesse quesito. Por quê? Realmente existe uma estratégia de carb loading, você deve fazer ali de 36 a 48 horas antes, ajuda para as provas longas, tá? Provas curtas é outra história, mas a gente está falando aqui do Brasil Ride, são 3 dias, então tem uma questão de melhorar a performance e de dar um suporte para a sua recuperação também. O principal erro que eu vejo as pessoas fazerem é o seguinte, simplesmente colocar mais carboidrato na dieta que ela já faz. Então eu como assim e aí eu aumento o carboidrato no geral. Isso não é bem o jeito que é certo de fazer, tá? Por quê? Porque a gente está querendo, não é uma dieta de engorda que a gente está fazendo aqui. Então se você fizer isso, você vai aumentar a caloria dessa quantidade a mais de carboidrato que você está colocando. O que a gente tem que fazer é recalcular a dieta, então fazer uma redistribuição dos macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, para disponibilizar mais carboidrato nessa dieta. Então a gente tem que começar pensando por aí. Uma outra coisa é o seguinte, se você está treinando para uma prova dessa, provavelmente você já está comendo muito carboidrato, tá? A sua dieta tem que ser uma dieta rica em carboidrato, a gente está falando aí de em torno de 60% das suas calorias estão chegando pelo carboidrato, tá? Isso, para um atleta de endurance, as recomendações são de 6 a 12 gramas por quilo de carboidrato, por quilo de 6 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então, assim, já é bastante. E eu acredito que se tivesse calculado, ou se tiver com nutricionista, você vai estar ali em torno de 8, mais ou menos, nosso nível. Claro que os atletas que têm um desempenho maior, potências mais altas, eles têm um gasto maior e aí você acaba tendo que aumentar essa quantidade de carboidrato, tá? Mas, pensando aí que a gente estaria próximo de 8, a estratégia agora do carb load, então nos dias que antecedem a competição, seria passar isso para 10 gramas por quilo, em alguns casos talvez até 12. E aí é muito, tá, gente? 10 gramas por quilo, se a gente pensar em carboidrato, em uma pessoa de 70 quilos, você estaria falando aí de 700 gramas de carboidrato por dia, tá? É bastante coisa, principalmente se você lembrar que isso aqui é outro erro, não é 700 gramas de macarrão, de arroz, tá? Isso, macarrão, arroz são fontes de carboidrato. E o que a gente está... Então, no gel fica simples de você ver isso. Então, você pega um gel lá que tem 30 gramas, 26, 25 é carboidrato. Então, não é toda aquela quantidade que é carboidrato. E aqui vem mais um erro importante que eu vejo as pessoas fazerem, que é focar muito, eu vou comer macarrão e tal. Você tem que dar uma olhadinha na tabela lá. Hoje de manhã eu peguei um macarrão lá, Barilla, em casa. Cada 100 gramas, 33 são carboidratos, tá? Então, assim, não é muita coisa. Se você for pensar, você vai ter que comer muito macarrão. Aí, 700 gramas de carboidrato daria mais de 2 quilos de macarrão. Então, é bastante coisa. É lógico que você vai dividir isso ao longo do dia, né? Você não vai comer numa refeição só. Mas existem outros alimentos que têm mais, proporcionalmente mais. Então, é uma fonte melhor. Por exemplo, tapioca, olhei também. 100 gramas da tapioca, 60 gramas são carboidrato. Nossos suplementos, se você pegar um suplemento daqueles de pó ali, 90 gramas, vai dar 87 às vezes. Então, assim, é quase tudo carboidrato. Então, dá pra gente fazer uma escolha melhor, tá? Um outro que eu vi que é interessante é tapioca, a bananinha, por exemplo, os doces, goiabada, você vai ver que quase tudo é carboidrato. Então você acaba diminuindo o volume de comida, porque a gente está falando de 10 gramas por quilo, que é muita comida, tá? Beleza, então esse é mais um ponto. E aí como que a gente faria isso? Eu acho que se você está fazendo uma dieta legal, você está comendo muita comida de verdade, muita verdura, muitas frutas, muita fibra.
grãos integrais, né? Mas agora, chegando próximo da prova, que já é o caso, hoje já é terça-feira, a prova começa na quinta, eu recomendo para os meus atletas aqui que a gente tire a fibra, então você vai fazer uma redução dessas fibras e aí a gente vai focar nesses alimentos que vão te entregar mais carboidrato com uma digestibilidade melhor. Então a gente está passando aqui para pão com farinha branca mesmo, não vai usar farinha integral, massa, mesma coisa, não é para usar farinha integral, tapioca, arroz, e aí a gente deixa um pouco de lado as coisas que tem muita fibra, tá? Porque isso não vai te ajudar muito nesse período. Mesmo assim, é difícil você fazer essa quantidade de comida. E aí uma outra dica lembra que eu falei que a gente vai ter que redistribuir o macro. Então, eu foco principalmente em dar uma reduzida na gordura, porque se a gente estiver pensando aí, vamos pensar nesse atleta de 70 quilos, 700 gramas de carboidrato já dá 2.800 calorias, tá? Então é bastante. Numa dieta balanceada, 15% mais ou menos vai ser proteína e 25% vai ser gordura. Só que a gordura tem uma vantagem, cada grama de gordura dá 9 calorias. Então, se a gente reduzir bem a gordura, a gente consegue aumentar quase toda essa quantidade de carboidrato. Vamos supor lá que você está fazendo 8 e você vai passar para 10. Então, você tem que aumentar 2 gramas de carboidrato por quilo. Numa pessoa de 70 quilos, são 140 gramas a mais. Se eu reduzir, você vai ver que na dieta, ali na distribuição de macro, ele vai estar com 100 gramas mais ou menos de gordura, cento e poucos. Se você reduzir isso pela metade, já vai dar quase esses 120 gramas a mais, os 140 gramas a mais de carboidrato. E aí dá para dar uma reduzidinha às vezes na proteína. Quem sabe que os atletas, se estiver fazendo direitinho, vai estar ali em torno de 2 gramas por quilo de proteína. Você reduz um pouquinho para 1,8, 1,6 e aí você tem um ajuste legal. É difícil vocês calcularem isso sozinho, mas pensando isso, só bota na sua cabeça que não é comer igual. Então você vai reduzir bastante gordura, não tem lógica você ficar passando manteiga num pão antes de competição. Então você troca a manteiga por goiabada, por uma coisa que tenha mais carboidrato ou mais pão, tapioca e geleias são interessantes, tá? E você diminui a quantidade de gordura e talvez um pouquinho de proteína também, tá? Nas provas de stage aí, que são vários dias, não dá para reduzir muito proteína. Prova de um dia só a gente consegue reduzir proteína e fazer essa reposição pós-prova. Mas nas provas de vários dias a proteína vai te dar um suporte para recovery também. Então, para recuperação muscular. Então não dá para mexer muito, mas dá para ajustar um pouquinho. Então é isso, e aí você vai fazer suas refeições meio que normais, só dá essa mudada, então escolhe carboidratos que tenham menos fibra, batata inglesa, legal, era essa que eu estava esquecendo, mais arroz, deixa o feijão um pouquinho de lado ali, foca nesses que vão te entregar o carboidrato com uma digestibilidade melhor, tá? E entre as refeições você vai ter que colocar alguma coisa também, porque é muito volume para você comer só em 3 ou 4 refeições ao dia. Então, colocar algumas coisas entre esses espaços, entre as refeições, e aí você pode ir para suplementos mesmo, tá? Como eu fiz o vídeo, vou deixar aqui para vocês falando de uma estratégia de nitrato. Você pode pegar algum suplemento que tenha carboidrato e nitrato, e aí você já faz as doses de nitrato que você quer fazer nesses dias que antecedem a prova, e já vai dar um boom ali na hidratação e no carboidrato. Outra coisa é usar doce mesmo, tá, gente? Então, goiabada, bananinha, aquelas balinhas fine ou jujuba, pode fazer um petisquinho ali que isso vai ajudar você a bater essa meta, porque você vai ver que é muita comida e a gente não quer aumentar o volume total de caloria, lembra disso. Beleza, então você vai fazer isso hoje e quarta-feira. Quinta-feira de manhã a gente tem uma vantagem ainda que a prova é à tarde, então a gente sabe que para repor o glicogênio muscular, que é o que a gente está buscando aqui, você precisa de umas 4 horas antes da prova. Então, o café da manhã vai servir para isso. E aí o café da manhã você deve focar em usar carboidrato mais simples mesmo. Aqui nesse café, como a prova é à tarde, até dá para usar alguma coisa com um pouquinho mais de um índice glicêmico um pouquinho maior. Não vai ter problema se você gosta de uma granola, alguma coisa assim. Você pode até colocar, que vai dar tempo de você fazer essa digestão. Mas o foco é carboidrato, glicose e frutose, tá? E aí a gente pode usar mel,
geleia é interessante, pão branco, tapioca, essas coisas que você tem que focar. É legal colocar um pouco de proteína, tá? A proteína acaba ajudando você a não ter picos de insulina muito alto, então pode ser legal. E pensando na recuperação, já que você vai ter a rainha no dia seguinte, na sexta-feira, tem que colocar um pouco de proteína aí. Cuidado de novo aqui, tá? Não é para você comer ovo frito, porque daí você vai estar associando essa gordura que você tem que usar para fritar o ovo. Então, foque em tentar reduzir a gordura. Pode ser whey protein também, de repente, é uma estratégia. Almoço, focar nisso que eu falei, então comer os carboidratos que vão ter uma digestão mais rápida, prova é logo depois, e foco em talvez adicionar algum carboidrato extra aí de absorção rápida entre o almoço e a largada, tá? E aí o pessoal acaba indo pro gel ou para algum líquido ali, tá? Cuidado para não exagerar nessa dose. Como eu falei, se você faz uma dose muito alta, você acaba tendo um pico de insulina. E aí a gente sabe que atletas que largam com os níveis glicêmicos abaixo, ali mais para baixo do normal, tem uma performance um pouco pior. Então cuidado. Logo antes da largada ali, talvez não seja o ideal você dar aquela estralada no gel ali. Faça isso uma meia horinha antes para você ter já vai estar absorvendo e você não tem mais insulina tão alta ali. Durante o prólogo, que é uma prova curta, talvez ali coisa de uma hora e pouco, eu acho que você pode usar só carboidrato diluído na sua caramanhola. Vai ser mais fácil, já que é uma prova um pouco mais técnica e rápida. Então, abrir o gel e tal, ou desembalar uma bananinha é meio difícil. Faz o consumo de carboidrato líquido. Terminou, e aí a gente tem que ser muito importante. Na hora que você termina a prova é a hora que começa a sua recuperação, tá? Nesse caso. Então, você usou muito glicogênio, você vai ter que fazer essa recuperação. A gente inicia já isso com um suplemento líquido, tá? Eu acho que é mais legal. Pode ser suco de fruta, um suco de uva integral, por exemplo, tem muito carboidrato, mas pode ser um suplemento também que você já é acostumado a usar. É legal adicionar uma proteína aqui, então aquelas misturas 4:1 pode ser legal. A gente está falando aqui de 1 grama de carboidrato por quilo de peso nas próximas 4 horas. Então é 1 grama por hora, tá? 1 grama por quilo por hora. E aí você faz essa recuperação aí. Isso aí já vai dar 4 gramas. Lembra que no dia lá a gente quer ficar em 10, né? Então já vai ter 4 aí, você já colocou bastante carboidrato. É legal fazer isso logo que você termina para começar logo esse processo de anabolismo. Então, se eu usar esse carboidrato mais simples agora, você vai ter um pico de insulina. A insulina vai te ajudar a ser mais anabólico. A proteína acaba ajudando também, tentando estimular a mTOR ali para você ter menos catabolismo muscular. E você está mais recuperado para o dia seguinte. Aí no dia seguinte, o café da manhã se torna muito importante. Por quê? Porque aqui a gente tentou recuperar nosso glicogênio muscular. O café da manhã vai servir para você recuperar o seu glicogênio do fígado, já que é o fígado que mantém a sua glicemia durante a noite. Então quem controla seu açúcar no sangue à noite é o fígado, e aí você tem que fazer uma boa alimentação de manhã. O foco aqui é, de novo, um pouco de proteína, mas o foco tem que ser carboidrato. Então, a combinação ideal aqui é de glicose com frutose. Por que a frutose? Porque a frutose que tem no mel, tá? Até o açúcar de cozinha tem frutose também, ele é um disacarídeo, quando você quebra é glicose e frutose. Porque a frutose tem um metabolismo hepático, então ela passa pelo fígado e a hipótese é de que isso ajude a ressintetizar o glicogênio hepático de uma maneira mais rápida. Tem alguns trabalhos que mostram que tem melhora quando você faz essa associação. Então, foco nisso. Aqui a gente está falando aí de 2 gramas por quilo, mais ou menos. Depende da hora que você acorda. Se tiver mais tempo, você pode comer mais até. Mas os 2 gramas aí já é uma coisa interessante. Largou, vai fazer a prova. Aí eu recomendo sempre para os atletas, lógico que você já deveria ter treinado isso, mas ficar pelo menos ali entre 70 e 90 gramas por hora. E aí você vai fazer a combinação da estratégia que você já programou aí com líquido e gel ou alguma outra coisa para comer. Lembre-se também que vocês têm que lembrar disso. A proporção é sempre glicose com frutose, tá? Isso que rola. Tem algumas pessoas que gostam de palatinose, eu não acho interessante, acho que a absorção é lenta, eu quero muita absorção, então eu focaria nisso, maltodextrina geralmente com frutose. Esses são os suplementos que entregam melhor aí para absorção, pensando em absorção.
E já começa isso logo no começo da prova, tá? Porque tem gente que passa a primeira hora inteira sem se alimentar, pensando que depois eu começo. Não, é 90 gramas por hora, começa inclusive na primeira hora. Então já comece logo, porque às vezes lá no final você vai estar com dificuldade de comer e aí você deixou de comer no começo e no final. Então coma logo desde o começo. Às vezes é legal botar uma estratégia de botar alguma coisinha salgada, já que a prova é muito longa, então você pode ter uma saturação ali do paladar doce, né? Ficar meio cansado de comer doce. Faça aí em algum intervalo um pouquinho. É legal também adicionar cafeína nos períodos mais para o final da prova, para tentar te dar um boost ali de ânimo e de concentração para você manter. Isso funciona também, tá? A gente não falou da cafeína aqui, mas cafeína é legal, tanto no pré como mais para o fim das provas. Então deixa o suplemento com cafeína para o final. Beleza? Terminou, aí a gente volta para aquela mesma coisa do pós-prólogo. Começa já a reposição logo que você termina com alguma coisa líquida e aí depois sim você vai pensar na sua refeição da noite, ali, seu jantar e tal. E aqui a gente tem que colocar bastante coisa, gente. Você deve ter gastado muito, você vai estar muito cansado, tem que estar bem recuperado para o dia seguinte, tá? E aí o terceiro dia, o café da manhã é igual, a estratégia intra-prova é a mesma, tentar manter os 90 gramas e vamos embora. Aí é fazer o máximo que der, terminar do melhor jeito possível. Depois que você termina, eu sei que você vai querer fazer uma farra, vai fazer uma festa com a galera lá, vai tomar cerveja, vai comer mal. Mas lembre-se de tentar se hidratar antes, você vai estar bem desidratado desse processo todo aí que você fez de 3 dias, então se hidrate um pouco antes, porque o álcool vai te desidratar ainda mais. Então faça isso aí antes, depois você vai comer, aí vai botar gordura, a gente sabe que vai ter uma farra ali e tá tudo certo, você fez a prova, você foi bem, e aí você começa a se recuperar, foquem na próxima semana em uma boa recuperação. Beleza? Mais ou menos isso. Se ficou alguma dúvida, vocês me mandem mensagem aí, eu estou disponível para responder. E vejam o vídeo de nitrato que eu comentei aqui, porque também tem uma estratégiazinha de fazer um uso de 3 dias antes. Aí você já pode associar esse carb load inteligente aí. Beleza, galera? Caminha esse vídeo para quem vai fazer o warm-up e boa prova para todo mundo. Valeu!